Mateus 25, a partir do primeiro verso, o texto bíblico diz para nós: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Aleluia! Nós estamos na série de ministrações O Reino de Deus e hoje nós temos diante de nós a parábola das 10 virgens. Pense na noite do encontro. Uma linda noite, a cidade está em festa, 10 virgens haviam sido convidadas para se encontrar com o noivo que está a caminho. Elas estavam ansiosas para celebrar o casamento, honrar o noivo com a sua presença. E historicamente conta-se que nos casamentos judaicos daquela época havia esse ritual interessante e alegre para o acompanhamento da noiva. Então, diante de muita música, sob muitas luzes das lamparinas, a noiva esperava pelo seu noivo. E as 10 virgens desta parábola eram as melhores amigas da noiva. Elas esperavam o noivo que vinha de muito longe para o início do casamento. As virgens estavam todas vestidas com as melhores roupas e carregavam suas lâmpadas de azeite. No entanto, apenas 5 delas haviam trazido azeite extra para suas lâmpadas. As outras 5 virgens pensaram que o noivo chegaria logo e que não precisariam de mais azeite. À medida que a noite avançava, o noivo demorava a chegar. As virgens começaram a se sentir cansadas, sonolentas. Elas tentaram manter suas lâmpadas acesas, mas logo perceberam que o azeite estava acabando. As 5 virgens prudentes, que haviam trazido azeite extra, estavam preparadas para a espera. Haviam trazido azeite extra, estavam preparadas para a espera. Finalmente o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete do casamento. As outras 5 virgens, que não estavam preparadas, tendo saído tardiamente para conseguir azeite, chegaram atrasadas demais e foram excluídas do banquete. Meus irmãos, essa parábola contada por Jesus, neste capítulo 25 de Mateus, nos ensina sobre a importância da vigilância, sobre a preparação espiritual. Essa parábola, Jesus está nos incentivando a estarmos espiritualmente preparados. E eu pergunto para você nessa noite, você está espiritualmente preparado? Obviamente que as virgens prudentes representam aqueles que estão preparados para o encontro com Deus. E as virgens insensatas, aqueles que não estão preparados. São 10 virgens que preparam suas candeias, que se preparam para se encontrar com o noivo. E o texto diz, 5 eram insensatas, loucas, e 5 eram prudentes. Portanto, de forma bem objetiva, de forma bem clara, essa parábola trata da necessidade de manter a nossa atenção fixada no Senhor. Como o apóstolo Paulo vai nos chamar, tendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Precisamos estar preparados para quando ele voltar. Porque o dia e a hora ninguém sabe. Mas essa parábola traz para nós a evidência de que muitos podem estar aparentemente em condição de permanecer no reino, mas só ficarão os que estiverem realmente preparados. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, falando com os seus discípulos sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre a sua segunda vinda a este mundo, e então ele traz essa parábola que traz uma mensagem de alerta para nos despertarmos espiritualmente. Eu quero dizer para você nessa noite, desperta. Desperta.
porque não é hora de estar se preparando, é hora de estarmos preparados. Há um chamado muito antigo a Israel, dizendo: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Mas hoje é um tempo de que profetas, como nós, precisamos dizer: esteja preparado, porque Jesus já está voltando. Porque o rei já está às portas. Porém, nessa parábola, Jesus apresenta três personagens, três condições que nós precisamos meditar. Então ele fala sobre o noivo, e nos versos 5 e 6 vai dizer que o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram, e à meia-noite ouviu-se o grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Nós temos uma descrição profética nesse texto. Uma descrição que revela como estará a humanidade quando Jesus vier. Qual será o estado espiritual da igreja nos tempos da sua volta? E o texto diz: à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Esse texto diz que o noivo vai chegar à meia-noite. Ou seja, no momento em que a terra será atingida por densas trevas, uma escuridão intensa. E quando Jesus afirma isso, ele está declarando que voltará quando a humanidade estiver completamente nas trevas do pecado. Você já parou para pensar no nosso tempo? Constantemente eu olho isso e digo: Senhor, se o Senhor não estiver voltando agora, o Senhor vai realizar uma mega interferência na sociedade humana, porque o negócio está feio. E nós sabemos que no percurso da humanidade, Deus executou diversas interferências quando o negócio estava estranho demais. E nós estamos vivendo um tempo que ou Jesus realmente está chegando, ou uma grande intervenção divina terá que acontecer sobre a terra, porque, conforme nós dizemos sempre, o negócio está feio. Mas, ainda que Jesus esteja mostrando que essa é a hora que ele vem, será essa hora também que a chama do amor de muitos estará se esfriando. Não é o que o texto bíblico diz? Capítulo anterior, Mateus 24, é o que o Senhor vai dizer para nós. Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas é nesse momento também, queridos, aleluia por isso, que a luz dos fiéis será percebida. De acordo com o que o Senhor diz para nós em Isaías: desperta, refulja, porque a luz do Senhor vai brilhando sobre vocês. O mundo se cobre de densas trevas, mas sobre vocês raia a luz. Por isso, em meio às densas trevas, não se contamine com a escuridão. Não seja alguém que perca a sua luz, mas seja alguém que mantenha o seu amor vívido, que mantenha a sua luz acesa, a lamparina acesa. Porque essa é a hora da igreja brilhar, meus irmãos. Essa não é uma hora de medo para a igreja. Essa não é uma hora de terror para a igreja. Essa não é uma hora de medo para a igreja, para os salvos. Mas essa é uma hora em que nós precisamos liberar mais de Deus para o nosso tempo. Essa é a hora que o seu amor precisa ser ainda mais vívido, mais produtivo, frutífero. Agora, o teste do tempo, queridos, na vida do ser humano, deve refletir sua perseverança, sua confiança e sua esperança. Porque, meus irmãos, o que está acontecendo nessa parábola é algo que eu tive a oportunidade de estarmos juntos na semana retrasada e eu falar sobre o teste do tempo. E depois, em um tempo também com o Tiago, nós conversamos sobre o teste do tempo. Há um lugar que muitas vezes nós, como crentes, filhos de Deus, estamos falhando, e é no teste do tempo. Porque quando parece que alguma coisa está se demorando, quando parece que alguma coisa não está acontecendo no tempo o qual nós planejamos, nós começamos a desanimar.
a esfriar, começamos a relaxar. E eu quero dizer para você, além de desperta, eu quero dizer, não relaxe. Sobre isso, para muitas coisas eu vou dizer para você, relaxa, sossega, fica calmo. Mas sobre a sua preparação espiritual, eu quero dizer, não relaxe, não descanse sobre isso, não esteja desatento sobre isso, porque é na perseverança, é na confiança, é na esperança que nós vamos entrar para as portas com o noivo. Então não se perca na prova do tempo. Não se perca na prova da espera. Porque a promessa da volta de Cristo, o noivo para buscar a igreja, tem testado exatamente essas capacidades. É isso que o Senhor está fazendo. Ele não demora. Ele já vem. E como diz a canção antiga, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve, Jesus voltará. É logo. É logo. É o logo do Jesus, o The Chosen. Tudo que ele falava lá era logo, não é? Logo ele vem. Logo as coisas estão acontecendo. Então, meus irmãos, passe pelo teste do tempo. O noivo está às portas, mas ele está fazendo algo mais em nós. Ele está trabalhando algo mais na igreja. Ele está fazendo algo mais nessa terra, e eu quero ser participante com ele do que ele está fazendo aqui. Eu quero ser como aquele que está preparado para o que ele está realizando. Mas muitos têm dificuldade de perseverar. E com o tempo acabam relaxando. E consequentemente perdem os requisitos necessários para encontrarem-se com o noivo. Não perca de mente, não perca da sua visão que nós são 10 virgens, preparadíssimas. Ninguém estava vendo a diferença até então. Mas o teste do tempo mostra a diferença. E é por isso que, biblicamente, ouvimos a visão escatológica da Bíblia nos dizendo que no final dos tempos ficará em evidência os que servem e os que não servem a Deus de fato. Então, diante das nossas perspectivas, o noivo pode parecer demorar, mas quando menos se espera, se ouvirá o grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E se for agora? E se for hoje? Como estamos nós nessa questão? Mas se não estivermos preparados, a resposta do noivo será: a verdade é que não os conheço. Meu Deus. Meu Deus. Verso 12 está esse registro. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Bem, conhecemos um pouco da característica do noivo e o que ele representa para nós no nosso tempo, as chaves do reino com relação ao que a parábola das virgens nos ensina. Mas a sequência nos fala sobre as virgens insensatas, e o texto vai dizer: as insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Mais tarde vieram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. São todas as falas das insensatas. Mas eu quero abrir um leque com vocês aqui, eu quero ir um pouquinho mais profundo nessa parábola com vocês e falar um pouquinho sobre a representatividade oficial delas para nós, como igreja. E essas 5 mulheres, também chamadas virgens, ou seja, também religiosas, também com aquela visão da preparação para estar com o noivo, mas a realidade é que elas confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até o lugar onde estava o noivo. Então, essa parábola traz para nós um viés do nosso perfil de relacionamento ou de cumprir protocolos. Você está se relacionando com Deus ou você está cumprindo protocolos? Porque uma coisa é ter vida com Deus, uma coisa é ser grato pela salvação, uma coisa é ser amigos da noiva, ou ser aqueles que querem honrar o noivo, e outra coisa é você cumprir protocolos.
protocolo. Eu queria ser convidado para aquela festa. Eu queria ter sido padrinho naquela festa. Com qual critério? Pela amizade que se nutre, pelo carinho que se tem, pela consideração que se observa ou por interesses pessoais. Muito provavelmente essas mulheres oscilavam entre a vida de dedicação a Deus e a vida de aparência, o que muitos estão exercitando nesse tempo. Isso fez com que essas mulheres se sentissem seguras e autossuficientes em sua santidade, porque esse é um grande perigo que nós corremos. Nós achamos que porque oramos, porque damos oferta, porque participamos da ceia, porque cumprimos algum protocolo, está feito. Mas essa parábola, Jesus está mostrando que não é assim que funciona. Não basta uma pureza religiosa. Ao contrário, queridos, isso impediu que elas carregassem o óleo da unção, do amor, da compaixão. Elas tinham um óleo escasso, elas tinham um óleo não suficiente. E às vezes, queridos, nós estamos fazendo a obra, entre aspas, nós estamos anunciando o evangelho, nós estamos cumprindo os protocolos, mas nos falta unção, compaixão, amor. Assim como a igreja de Éfeso, relatada em Apocalipse, o Senhor vai dizer para ela: vocês estão joia, as obras que vocês fazem, as ações sociais que vocês têm, é tudo muito bonito, é tudo muito legal. E Jesus dá um joia, dá um like para ela. Mas ele vai dizer: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. É o tipo de pessoa, é o tipo de igreja que passa a viver por seus rituais e não mais pela essência da vida com Deus. Faz sentido ou não? E a esse tipo de situação, Jesus está dizendo, é insensatez, é loucura. Essas mulheres insensatas, elas cumprem o protocolo, elas guardam a sua virgindade, mas apenas a fim de seguir um protocolo religioso. É uma espécie de sacrifício para que pudessem participar de uma posição especial. E quantos estão se transvestindo assim? E pela falta de discernimento, muitos têm chegado aqui, atrás dos púlpitos, liderando e às vezes até multidões, por puros interesses escusos, malditos. Mas Jesus está dizendo, esses são insensatos. Já tinham parado para pensar na profundidade de tudo isso? Porém, queridos, protocolo não é suficiente para manter a chama do Espírito de Deus nos corações. Liturgias, rituais, quantas vezes nesse pouco tempo que caminhamos juntos, eu já disse para vocês, isso não funciona. Porque foi fazendo isso que essas mulheres acabaram na escuridão da religiosidade vazia. Acabaram perdidas. Enquanto isso, as cinco virgens prudentes reconheciam que eram incapazes, sabiam do seu vazio espiritual, e essas sim não cumpriram o protocolo, elas dependeram, elas se relacionaram, elas passaram a guardar o óleo da graça, da misericórdia, do amor. Esse é o reino de Deus, amor, graça, misericórdia. E é isso que nós precisamos exercitar. Não são liturgias, não são rituais, não é cumprir um protocolo de ir para o culto, ir para a célula, de fazer uma boa ação. Nós não somos aquela religião que dá uma cesta básica no mês e satisfaz sua consciência e segue a vida. Não, nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso com Deus que é amor, de liberar amor, manifestar compaixão, misericórdia. Então não permita que a luz do Espírito Santo se apague. Mas as virgens insensatas indica que não há lugar no reino de Deus para aqueles que não se encontram preparados quando o noivo vier. Meu Deus! E nós observamos, queridos, que é exatamente na vinda do noivo que se identificam os preparados e os não preparados. Vigia! Porque tem um monte de gente que parece que está com a luz acesa, minhas lamparinas estão acesas.
Mas quanto tempo tu pode aguentar? Quanto tempo tu pode suportar? O azeite é, obviamente, a presença do Espírito Santo que ilumina a nossa vida, que nos guia em segurança ao reino de Deus. É só pelo Espírito que nós seremos levados. Então, se faltar óleo, queridos, se faltar azeite, nós estaremos perdidos. Por isso eu quero dizer para você, compre óleo, adquira óleo enquanto há tempo. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Um dia vai ser tarde demais, meus irmãos. Um dia vai ficar impossível de se obter o que é necessário. Hoje, muitos de nós estamos aqui, derramamos óleo, transbordamos óleo, através do amor, do carinho, da direção, através da revelação da palavra, da direção de Deus. Mas muitos não estão enchendo as suas vasilhas. Muitos estão negligenciando, não aceitam o amor que é dado, não aceitam a compaixão, não aceitam a misericórdia, não aceitam os amigos de Deus para a sua vida. Mas um dia, pode ficar tarde demais. E quando você disser para alguém, ei, sabe aquilo que você queria me dar? Me dá aí um pouco. Essa é a hora de você ser prudente. Essa é a hora de você ser prudente. Porque, queridos, ninguém se prepara na última hora. Ninguém deixa para a última hora os preparativos para o casamento, porque vai perder a oportunidade. E o texto diz, e saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou. E agora? E agora? E agora? A porta foi fechada. E agora? O que o noivo vai dizer? Não os conheço. A falta de preparo não nos identifica perante o Senhor. E os que estão nessa situação vão ouvir um belo não te conheço. Então lembra que eu até disse recentemente que às vezes a gente fala para alguém, ei, você não quer receber Jesus? E a pessoa diz, não estou preparado. É hora de você se colocar em Jesus, porque é só Ele que pode nos preparar. É o óleo do Espírito que nós devemos receber para irmos com Ele. Então não seja insensato, não seja louco, não seja daqueles que estejam transvestidos. Estava tudo certo aparentemente, estava tudo jóia, tudo ok, tudo fixe, tudo muito bom, muito legal. Todas preparadinhas, ninguém identificava a diferença entre as 5, as vestes, tudo certinho. Mas o teste do tempo, o teste da perseverança, o teste da continuidade, foi o que derrotou essas mulheres. Mas o texto vai nos falar sobre as virgens prudentes, as mulheres sábias. E aí no recorte do texto está escrito sobre elas, elas responderam não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Essas são as que entram. Essas são as pessoas que sabem o que tem que ser feito. Essas são as pessoas que não estão vivendo uma vida de religiosidade, que não estão buscando uma posição de aparência, mas são aquelas pessoas que são realmente preparadas, que estão diante do Senhor. Então essas são as virgens que tinham óleo em estoque, tinha a presença do Espírito transbordante. Estão entendendo? Agora, queridos, lembre-se sempre que o Espírito Santo é a unção que mantém a luz acesa. Vocês que estão aqui, ou pelo menos a maioria, já observaram o circuito, o movimento de muitas pessoas. E algumas pessoas, elas se apresentam ao Senhor. Nós estamos aqui num espaço reduzido, ok? Mas eu já tive a oportunidade de ministrar, de estar na igreja com
Muitas pessoas, diversos espaços, e nós percebemos que a pessoa chega e ela quer mais de Deus, ela quer a presença de Deus, ela quer a glória de Deus, ela senta no primeiro banco, ela tem prazer de estar aqui, ela tem sede, e aí algumas coisas vão acontecendo, ela é batizada, ela começa a se envolver com as coisas do reino, e daqui a pouco ela começa a se desenvolver com as coisas do reino. E aí ela pula do primeiro banco aqui já para o terceiro. E daqui a pouco ela não chega mais no horário. E daqui a pouco ela já começa a faltar. E daqui a pouco ela senta no último banco, já preparada para ir embora. E nitidamente nós percebemos que essas pessoas que ficam perto da porta, pronto para ir embora, estão em perigo. Senta para cá. Vem hoje. Queridos irmãos, brincadeiras à parte, é notório que essa pessoa vai perdendo a essência, vai perdendo aquela luz brilhante, o óleo vai se esvaindo, não tem mais presença do Espírito. Mas se você quer ser essa pessoa que vai entrar com o noivo, se você quer ser chamado dessa pessoa prudente, que vai se manter em todo o chamado de Deus, lembre-se de Êxodo 27:20, onde está escrito: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. A lâmpada do verdadeiro Filho de Deus nunca apaga. A lâmpada do verdadeiro Filho de Deus está sempre brilhando, não importa o tamanho das trevas, ele é sempre resposta aonde Deus o planta. E essas mulheres, elas carregavam esse estoque de boas obras, esse estoque de sinceridade, de quebrantamento, de misericórdia, e é isso que alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, não, elas brilhavam por onde passavam. Essa é a realidade de pessoas preparadas. Não tô me preparando, hoje eu caio, amanhã eu levanto, hoje eu caio, amanhã eu levanto. Não, eu estou de pé, eu vou seguir em pé. E sim, quem está de pé, cuide-se para que não caia, joia, mas mantenha-se em pé, levanta essa cabeça, porque quem te sustenta é o Espírito Santo. Levanta esta ousadia, essa coragem e caminha de cabeça erguida, porque o teu Deus é poderoso para segurar em tua mão e te dizer: eu sou o Deus que te tomo pela mão direita e te sustento e te ajudo. Você não está sozinho. Era o que essas mulheres sabiam. Eu preciso do óleo, porque com óleo eu não estou sozinha. Com óleo eu não estou distante. Com óleo eu não estou na escuridão. Com óleo eu não estou perdida. Eu preciso de óleo todos os dias. Então não é, eu tenho que orar, né? Eu tenho que ler a Bíblia. Tu não tem nada. Mas se você quer ser uma pessoa prudente, se você quer entrar com o noivo, você deve. Eu tenho que me encher de óleo, eu tenho que manter a luz acesa, eu tenho que ser sacerdote em minha própria vida e todas as manhãs organizar a lenha no altar para que o fogo se mantenha aceso continuamente. A luz não pode apagar. Diga aí para o seu irmão: a luz não pode apagar. Aleluia. É por isso que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Meus irmãos, a igreja de Jesus tem que brilhar. A igreja de Jesus realmente não é para estar nos fundos dos prédios, nas caves dos prédios. A igreja do Senhor é para estar nas praças, nas ruas, nas avenidas, aonde o Senhor nos plantar, para brilhar no meio de uma geração de densas trevas. Por isso, as virgens prudentes indicam aqueles que estão preparados para permanecer na presença do noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E elas indicam aqueles que não deixaram faltar o óleo do Espírito. Aqueles que não negociaram seu chamado, seu ministério, sua unção. Não negociaram. Sabe uma coisa que é muito importante? Aprenda isso, pega isso. Isso é teológico,
isso é neurocientífico, isso é psicológico, isso é todas as áreas de conhecimento. Aprenda a dizer não. Porque tem um monte de coisa te consumindo espiritualmente apenas por não saber dizer não. Pessoas estão te atrapalhando por você não saber dizer não. Pessoas que querem apenas roubar a sua unção, não respeitam sua unção, não respeitam a sua história, não respeitam o seu trajeto, mas para atender os interesses escusos delas, elas estão dizendo, dá um pouco aí do seu óleo, na hora indevida. Não. Quando eu podia dar, você não quis. Quando era possível conseguirmos juntos, quando podíamos orar juntos, quando podíamos estar no culto juntos, quando podíamos ir para a cela juntos, quando podíamos evangelizar juntos, você estava fazendo outra parada, não era? Atendendo os seus interesses escusos. Agora não. Agora não tem mais tempo, não é mais hora, não dá mais. Aprendam a dizer não. Faz sentido? Não é uma boa revelação? É o que essas mulheres dizem. Não. Não negocie o seu chamado, não negocie a sua história, não negocie o que Deus está falando com você, não negocie o tempo de Deus para a sua vida, não negocie, as portas vão se abrir e você tem que estar pronto para entrar. Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, vão comprar óleo para você, se vira. Vai chegar o dia de nós termos que dizer, se vira. Se vira. E não é maldade. É só uma questão de tempo. Então, queridos, essas mulheres representam aqueles que não permitem que nada possa impedir a sua entrada na grande festa que é o reino de Deus. Aos que estão preparados ao ouvir o aviso da chegada do noivo, entrarão para o banquete nupcial. Aleluia! Estes serão conhecidos do Senhor, e as portas não estarão fechadas para eles. Quem está preparado entra e fica. Quem está preparado entra para a festa e não sai mais. Quem está preparado entra para as bodas do Cordeiro e não sai mais. Quem está preparado entra para a sala do banquete e não será mais expulso. Aleluia! Então esteja preparado para entrar. Está chegando a hora de entrar. E como você está? Oportunamente, há algum tempo atrás, enquanto eu preparava uma das vezes que eu fui ministrar essa parábola, eu estava lendo um livro muito interessante que eu indico para vocês, chamado Lugar Secreto, do autor Bob Sorge. E oportunamente ele nos fala algumas coisas sobre esta parábola. Posso ler para vocês? O lugar secreto é onde compramos óleo. Tá vendo porque o diabo não quer que você fique lá? Tá vendo porque o telefone toca, dá uma coceira que não devia na hora, porque dá dor de barriga, porque dá vontade de fazer xixi, porque tudo que você menos imagina acontece a hora que você fala, vou orar um pouquinho. Só que você tem que resistir. Você tem que dizer não, não, diabo. Não, Satanás. Não, obras malignas. Não, corpo. Não, mente. Quem domina aqui é o Espírito Santo. Eu vou ficar aqui nos pés dele. Eu nem estou falando nada. Eu nem sei o que falar hoje. Eu só quero chorar hoje. Eu vou ficar aqui. Vou ficar mais um tempo. Eu vou ficar mais um tempo. Se eu fico 10, 20, eu vou ficar 30, 40. Eu vou segurar, eu vou aguentar, eu vou jogar o celular pela janela, mas eu vou ficar lá, na presença do Deus, do Espírito que me enche de óleo. Então ele diz, o lugar secreto é onde compramos óleo. Quando nos retiramos para ter comunhão com o nosso Senhor, somos renovados no Espírito Santo. E nossos níveis de óleo são reabastecidos. O óleo na candeia representa ter um reservatório interno da realidade do Espírito Santo. Nosso foco aqui é o óleo. Aleluia! Se não formos preenchidos com o óleo do Espírito Santo, não sobreviveremos ao caos e às calamidades dos últimos dias. Preste atenção. Todas as 10 virgens tinham óleo em sua candeia, mas as 5 virgens prudentes trouxeram uma vasilha de óleo extra com elas. Tem que ter óleo extra. Tem óleo extra aí, meu irmão e minha irmã? Elas fizeram isso porque anteciparam o fato
de que a volta do noivo poderia demorar além das expectativas. E aí? E aí? Estão entendendo, meus irmãos? Por isso eu digo, tome cuidado. Tome cuidado. Porque a gente vai para a rede social, a gente vai para... pelo menos quem procura ter uma rede social mais saudável, você vai ouvir gente falando, Jesus está voltando, e está. Assim como essas mulheres. Chegou o dia, vão para lá, vão para a porta, mas mesmo na porta, levou um tempo. Pode levar um tempo ainda. Você está preparado? Você tem estoque de óleo? As virgens insensatas fizeram a pressuposição fatal de que a volta do noivo seria breve. Então tem gente achando, não, vai ser rapidinho, vai acontecer, vai dar certo. E tem até aqueles malucos que estão falando, não, quando chegar o Apocalipse eu vou discernir, aí eu volto para Jesus. Tarde demais, amigo. Aí é a hora que nós vamos ter que dizer, ei, amigo, não. Ah, mas pastor, você pode pregar para mim? Não. Ah, pastor, mas... Tchau. Já tô na porta, amigo. É alguém que vai ligar, mas pastor, vem aqui, eu quero ser batizado hoje. Não. Pode ser muito elevado aqui a minha pressuposição, mas é para o nosso entendimento. Essas mulheres estavam confiantes de que não precisariam de óleo extra. Elas pensavam que as suas candeias tinham óleo suficiente para sustentá-las até a volta do noivo. Ah, meus irmãos. O óleo representa a unção que é cultivada no lugar secreto. Unção cultivada no lugar secreto. Cuidado, tem um monte de gente que está carregando óleo aí, que encheu faz 200 anos atrás, hoje já está velho, preto já. Não ilumina mais a luz, só solta fumaça. Toma cuidado. As virgens insensatas investiram no lugar secreto somente até o grau em que as responsabilidades de seus ministérios pareciam exigir. Então essa é a parte que pega muito para mim hoje aqui, e para alguns que já estão ou já estiveram nessa posição de que, não, eu vou pregar ali na igreja tal. Ah, eu vou ter um encontro das mulheres, eu vou ter um encontro dos homens, eu vou ali ministrar, então, deixa eu ler a Bíblia, deixa eu buscar Deus. Isso aqui é insensatez, meus irmãos. É insensatez aquele que exerce o ministério apenas como maître, aquele que só prova a comidinha para entregar para os outros, mas não se alimenta de verdade. Vigia. As prudentes mostraram sua diligência ao aprofundarem seu relacionamento com Deus, o que era mais do que seus atuais ministérios exigiam delas, mais. As prudentes não vinham ao lugar secreto simplesmente para comprar óleo para abastecer o ministério. Elas também vinham para comprar óleo para si mesmas, para terem um relacionamento fervoroso e particular com o Senhor. Aleluia. Está entendendo-me? Não é só, deixa eu ler um texto aqui, deixa eu ler, a gente está lendo Mateus, então amanhã eu tenho encontro com a galerinha, deixa eu ver aqui. Não, tem que estar imerso nisso aqui. Tem que estar mergulhado, eu quero saber, eu quero ter, Senhor, me alimenta, eu preciso de comida, eu preciso de óleo, eu preciso de vida, eu preciso de luz. O preço para obter óleo para o ministério não é muito alto, mas o preço para obter um relacionamento de intimidade com Jesus é muito alto. Então, quando o tempo para o abastecimento do ministério termina, você ainda permanece de maneira fervorosa na presença de Deus. Aleluia. Não é só aquela coisa que vem, despeja e tu vai embora vazio. E tu vem e faz, e depois não tem nada. Eu só sou útil se eu estiver fazendo alguma coisa. Errado, tu é útil na presença do Deus Todo-Poderoso. É lá que tu é útil. Vai clamar, vai orar, vai buscar, vai cantar, vai jejuar, vai fazer o que tem que fazer. Lá tu é útil. O resto é consequência. Consequência. O óleo do relacionamento autêntico é comprado ao preço de investimento de tempo e energia no lugar secreto. Os insensatos permitem que as questões urgentes do momento os arrebatem do lugar secreto após terem feito o abastecimento mínimo. Os prudentes permanecem e continuam sendo abastecidos com óleo até seus corações serem energizados por seu relacionamento de amor com Jesus. Quando sua insensatez se torna óbvia, o insensato se volta para o prudente e diz: preciso de um pouco do seu óleo.
Ele reconhece que o prudente tem um relacionamento profundo com Deus, que nunca teve tempo e disposição para cultivar. E ele diz: preciso de um pouco de sua autoridade ministerial. Mas o prudente compreende que não há atalhos para se obter autoridade ministerial. Você não pode obter autoridade a partir da unção de outra pessoa. Você tem que obtê-la por si mesmo no lugar secreto. Estão entendendo quando eu digo para vocês aqui, brasileiros especialmente, que aqui a gente chega e temos que ser responsáveis por nossa vida ministerial? Porque antes nós até podíamos viver lá dessa forma, insensatos. Porque tem culto toda hora, tem reunião, e tem isso, e toda hora a gente está lá envolvido, e sempre em foco do ministério. Mas a nossa vida, o nosso particular com Deus, é, via de regra, negligenciado constantemente. Constantemente. E Deus está nos chamando para isso, responsabilidade pessoal, com o seu devocional, com a sua leitura bíblica, com a sua vida de se encher do óleo do Espírito. A demora do noivo tem um modo de diferenciar o insensato do prudente. Ela revela aqueles que desenvolveram sua própria história pessoal, de um relacionamento avivado com o noivo. Nós precisamos de um reservatório no Espírito para nos sustentar na hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Apocalipse 3:10. Por isso, o tema dessa parábola é: compre óleo. Dedique-se ao lugar secreto, até seu coração estar transbordando de amor e zelo por seu amado. Então torne isso a prioridade máxima do seu dia para manter esse reservatório de óleo abastecido. O segredo é este: o lugar secreto é o limiar para se obter o reabastecimento necessário para sustentá-lo durante a noite escura da demora de Cristo. Por isso, compre óleo. Aleluia. Compre óleo. Meus irmãos, vigie e ore. Nós devemos estar sempre vigilantes e preparados para o encontro com Deus. Prepare-se espiritualmente. Nós devemos estar preparados espiritualmente, cultivando uma relação profunda com Deus e estando sempre prontos para servi-lo. Servir é consequência de estar na presença dele. Nós não servimos para estar. Nós estamos na presença para servir. Irmãos, não se distraiam. Evite as distrações. Mantenha os olhos fixos em Deus, para que não percamos a oportunidade de nos encontrar com Ele. Essa parábola nos lembra que Jesus está voltando, que devemos estar preparados para encontrá-lo. Nos ensina que devemos estar preparados. Preparação espiritual para o encontro com Deus. E ela nos lembra que a salvação é um presente de Deus e que nós devemos fazer de tudo para mantê-la. Porque, como eu já disse para vocês, salvação é graça? É graça. De graça alcançamos? De graça. Mas ninguém mantém salvação de graça. Tem preço para manutenção. Tem preço para manutenção. Tem vida de santidade, vida de entrega, vida de devoção. É preço. Portanto, queridos irmãos, essa parábola ela nos desafia a estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Devemos vigiar, orar e nos preparar espiritualmente para que possamos entrar no banquete celestial com o noivo. Que nós possamos aprender hoje com as virgens prudentes, estar prontos para o encontro com Deus, comprando óleo. Adquira óleo, hoje é tempo, hoje é dia. Hoje é dia de se voltar para a presença do Senhor. Hoje é tempo ainda. Hoje ainda é tempo de compartilharmos. Sim, vem aqui, estamos juntos, vamos orar, vamos compartilhar unção, liberar o que temos uns com os outros. Mas não se esqueça de ser autorresponsável. Não se esqueça que vai chegar um dia que se você não estiver ter sido preenchido, vai ser tarde demais. O reino de Deus, ele só se consolida com os que estiverem realmente preparados. Não fique pensando em se preparar,
porque pode ficar tarde demais. Verso 12, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Não deixemos faltar sobre nossas vidas a unção, a luz do Espírito, porque Cristo que há de vir, virá e não tardará. Fique de pé, meus queridos irmãos. E agora é hora de você tomar decisões. Quem é você nesse processo?